A legislação trabalhista e a Constituição Federal garantem direitos importantes relacionados à liberdade religiosa e à proteção contra a intolerância religiosa no ambiente de trabalho. Fique atento a comentários e piadas ofensivas. Se você ou um colega de trabalho é alvo de comentários negativos sobre as suas crenças, ou se há um padrão de piadas de mau gosto sobre religiões específicas, isso pode ser um sinal de intolerância religiosa. Isso pode ser considerado uma violação dos direitos do trabalhador e, portanto, passível de ação judicial por danos morais. Se um trabalhador se depara com intolerância religiosa, ele pode buscar ajuda por meio de reclamações formais junto ao empregador, sindicatos ou órgãos de fiscalização, como o Ministério Público do Trabalho. Informe do Trabalhador. Oferecimento Sindipetro NF. Oito horas 22 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo também em nossas redes sociais. Você acompanha aí este programa agora pelo Face, pelo YouTube e pelo Instagram, no podcast daqui a pouco, todas as plataformas, né? Todos os aplicativos que tocam aí podcast vão estar lá reproduzindo o nosso programa também, a hora que você quiser, é só acessar, e logo mais reprise na Plena TV. Gente, Campos está com tempo nublado, teve sol, teve chuva e agora está com tempo fechadão aqui na área central da cidade. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia para Campos hoje é isso, sol entre nuvens, e agora está chovendo aqui na área central, tá? Vai ser assim durante todo o dia de hoje. A probabilidade de chuva hoje é de 75%, então tem chuva prevista para Campos hoje ao longo do dia. 8 horas 23 minutos, voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e Consórcio do Cicobi Fluminense. Jeito fácil para você aí realizar o seu sonho. Thaís Tostes, jornalista, ativista do direito animal e pós-graduando em direito animal, integrante do Grupo Nacional Brasil pelos Cavalos, conversa com a gente nesta manhã de segunda-feira. E para a gente começar esse bloco, Thaís, a gente separou aqui uma causa muito nobre, que é a criação de um projeto que você tem para acolher esses animais aí de grande porte, porque assim, o crescimento do número de animais de pequenos portes abandonados pelo Brasil, eu acho que é um número absurdo, é muito grande. Nós temos aí alguns países, a Holanda, por exemplo, conseguiu eliminar os animais de rua, tal, por conta de um controle natalício, aquela história toda. Tá, mas para nossa realidade da Holanda fica bem distante. Não só fisicamente, geograficamente, mas como politicamente, talvez, nem tanto financeiro, o negócio é política. Mas vamos lá. Me fala sobre esse projeto, como é que é? Porque assim, e aí nós temos algumas instituições, e aqui em Campos, sensacionais, tem aquela menina, me fala o nome dela aqui, gente, ela tem uma quantidade, e assim, não é nenhum... Lenita, sensacional. Eu convidei para estar aqui com a gente num dia, ela não dá tempo, eu não posso. E se eu for aí, muita gente vai me dar mais animal para eu cuidar, eu não aguento. Tem mais de 200 gato, cachorro, que é uma loucura, e ela cuida daquilo com o salário dela, não tem nada. O apoio é a população que dá, e quando dá, do jeito que dá, não tem um compromisso mensal certinho. E aí você vem numa outra... demanda muito grande, uma carência grande, que é cuidar desses animais também, só que de grande porte. Como é que foi isso?
Então, como eu até comentei numa outra entrevista, a questão do resgate animal da minha vida, ela vem desde que eu sou criança, né? Desde que eu sou criança eu faço resgate, já abandonavam animais na minha porta. Então, eu com 2 aninhos já resgatava com a minha família, tentava dar lar, mãe de leite, encaminhar esses animais. Então, quando eu fiz um feedback, dei uma olhada para minha vida, eu percebi que em nenhum momento da minha vida eu não estava envolvida com resgate animal, né? Então, essa missão venho cumprindo e atualmente eu tenho vários animais que foram resgatados, vítimas de violência, de crueldade e abandono. Animal que foi vítima de asfixia, animal que arrancaram as unhas com alicate. Tem um cachorrinho que ele foi do caso da primeira prisão por maus tratos a animais de campos. Então, a Civil não tinha para onde direcionar. Eu acolhi esse animal, né? Que foi um caso ali no Parque Califórnia, ali mais ou menos. Então, a questão do abandono é uma problemática da crueldade. A gente tem uma bola de neve, a gente não sabe muito como puxar o fio, né? Mas a gente entende que a gente precisa que os órgãos competentes sejam mais firmes em relação a isso, sabe? As polícias, né? O judiciário, né? O executivo, o legislativo. A gente precisa dessas iniciativas, sabe, de braços, de pulsos mais firmes para a gente combater esses processos. Porque se acontece o abandono, porque tem muita gente ruim mesmo, né, a crueldade, mas assim, cadê a galera boa para se posicionar? Porque quem vai às vezes se posicionar, bater de frente, geralmente são meninas, são mulheres, e nisso a gente também é coagido, né? Porque em grande parte são homens que assinam esses processos, em grande parte, tá? Então aí a gente é coagido. Se tiver um homem arrebentando um animal, cadê os outros homens perto para poder falar assim: ô, meu irmão, o que você tá arrumando? Pode parar. O menino filmou lá o carroceiro que tava, segundo ele, bêbado lá no farol. Mas cadê alguém para chegar lá? Ô, rapaz, calma aí, para aí. Né? Ele estava forçando para que o pônei subisse as dunas lá. E, Cláudio, como você falou, Campos, uma cidade aí com mais de 500 mil, né, de habitantes, não tinha um registro de ocorrência aberto sobre esse caso. Mas foi aberto pelo Brasil, pelos cavalos. Então, foi aberto pelo nosso grupo, né? Pelo ativismo. Então, assim, como é que pode, né? E tantos outros casos, a gente que teve que abrir. Então, a gente tem uma cidade imensa, tem que vir o ativismo de fora para abrir um RO na Civil. Então, assim, tem uma omissão, tem uma passividade social muito grande em relação a isso. Os animais que eu tenho foram resgatados vítimas de crimes, né? Vítimas do abandono, de crueldade mesmo, de violência, incluindo os de grande porte. Os cavalos que eu resgatei, eles eram todos submetidos à carroça, a vida toda. E depois eles são abandonados como lixo. É quando a gente chega, entendeu? Para tentar dar uma dignidade no resto de vida que esse animal tem para ele, né? Então, são animais, eles ficam muito debilitados. Alguns a gente não consegue salvar, porque eles foram tão detonados que não tem reversão para eles, né? Eu indico que vocês seguirem a professora Paula de Filippo, né, no Instagram. Ela é coordenadora aí do setor responsável pelos cavalos no Hospital Veterinário da UENF. Então, ela pega muitos casos de animais grandes que foram submetidos a carroças e que chegam para ela e todos arrebentados. E aí, com esse caso aí da portaria, da prefeitura, com o caso de Bananal, ela começou a fazer uma série aí de postagens mostrando alguns desses casos de cavalos que foram submetidos a carroças e crueldades, cortados com facãozada, brigas que eles descontam no animal. Muitos casos, em grande parte, eles vêm a óbito, né, naturalmente, e em muitos casos eles fazem eutanásia porque não tem solução para aquele animal. Né? Então, uma grande problemática. Então, eu toco esse projeto. É claro, é uma microação, né? É tentando dar um pouco de conforto, pegando na ponta, né, o resultado, o reflexo da irresponsabilidade e da crueldade humana com os animais, e vou tocando de forma independente. E
a gente tem lutado aí junto ao poder público, né, pra gente tentar suporte pros protetores de uma forma geral, porque é uma roda viva sem fim. Na verdade, a proteção e o ativismo, eles atuam onde a gente tem as lacunas públicas, né? O poder público também não dá conta de tudo, né? Então, as ONGs estão aí para darem esse suporte, esse amparo a esses seres vulneráveis, crianças, idosos, animais, né? A gente tem Mogi das Cruzes, por exemplo, São Paulo, que é um estado muito bom em legislação e iniciativas, dá um show em cima do Rio de Janeiro. A gente tem em Mogi das Cruzes o banco de ração, que é tipo, a prefeitura dá ração para os protetores, não precisa ter CNPJ. Então, assim, a quantos animais você tem, faz um quantitativo e todo mês o protetor vai lá pegar ração, já ameniza muito a luta, porque a luta da alimentação, da proteção, ela é uma roda viva sem fim. E aí eu luto com esses animais de grande porte que vivem a vida deles de unicórnio, vivem a vida deles de cavalo. Porque o cavalo é para viver a vida de cavalo. Me fala como não é para servir as necessidades humanas, entendeu? Me fala porque como é que é a sua estrutura lá. Você tem espaço? Onde é que é? Quem que toca? Como é que banca essa despesa? Me fala um pouco sobre essa na zona rural, né? Na divisa com São João da Barra, e eu toco de forma independente, né? Então eu uso a minha luta no jornalismo, de divulgação, para fazer uma divulgação e a partir disso a gente conseguir fazer vaquinhas, doações para comprar ração, medicamento, tudo que eles precisam. Mas é uma luta, uma roda viva sem fim, né? A proteção precisa do suporte do poder público, tanto em Campos quanto em outras cidades também, no estado do Rio de uma forma geral. São Paulo está um pouco mais amparado, outros estados a gente tem mais iniciativas. Então é preciso essa vontade política, sabe? Aliviar um pouco a luta de quem está cuidando, de quem está fazendo isso na ponta, né? Quem quiser te ajudar e quiser conhecer o projeto, como é que faz? Entra em contato com você? Pode me mandar uma mensagem no Instagram, thaistostes.defesaanimal. Thaís com H. Pode mandar um alô aqui pra você também, que aí eu passo o meu contato, pra gente estar estreitando relação, né? Hoje tem vereador da causa animal em Campos? A gente não tem. Um específico, porque assim... Só da causa animal, talvez não. Você, inclusive, já tentou. Você quer ver uma coisa? Eu sempre falo que é igual cultura. Você vai ver um agente da cultura, candidato, tem pouco voto. O cara faz um trabalho extraordinário, uma coisa exatamente fabulosa. Eu tiro isso pela audiência do programa. Você fala sobre cultura... cai a audiência. Fala sobre direito animal, cai a audiência. Você fala sobre política, dá um alvoroço danado. Acho que Sim. Tudo bem que o ser humano é um animal político, né, e tal. Cara, mas assim, a gente é uma sociedade civil organizada, a gente precisa se organizar melhor, a gente precisa se ajeitar melhor, sabe? Na verdade, não é nem ordenar, é se reordenar. O trânsito está matando aí e as pessoas estão zangando com os agentes de trânsito. Mordendo. É uma doideira. Então, pode te ajudar dessa forma. Entre em contato com a gente, se quiser. Sim, né? Então, assim, a luta da proteção hoje é em todas as áreas, assim, a gente não tem estrutura mesmo, né? Assim como em outros municípios também. Então, não é uma peculiaridade de Campos, né? O estado do Rio de Janeiro é muito ruim para a causa animal. E a gente é uma vergonha, sabe por quê? A gente tá do lado do estado de São Paulo, que já avançou pra caramba, estamos nesse eixo, né? Nessa vitrine, São Paulo avançando, jogando na Alesp um monte de PL, projeto de lei lá, debatendo coisas avançadíssimas, aprovando muito. Numa sessão lá da Alesp, aprovado um monte de projeto de lei que já vai falar sobre teoria do link, a relação da crueldade e da violência contra os animais com a violência contra pessoas. O FBI hoje vê uma pessoa que esculacha, que arrebenta animal, que violenta animal, esse aí é um potencial agressor de seres humanos. Então a gente tem essa teoria do link, a teoria do elo, já em votação, aprovação na Alesp, e o estado do Rio de Janeiro não sai nada. Então a gente vê até na Alerj lá, um ou outro post envolvendo a questão animal, mas são coisas muito assim, são importantes, mas são muito superficiais. Dia, tipo, do vira-lata. Um exemplo assim, não, a gente precisa de ração para quem está alimentando centenas de animais, a gente precisa de medicamento, a gente precisa resolver a problemática das carroças, a gente precisa de hospital veterinário para animal pequeno, animal de grande porte, animais silvestres, invisibilizados. A gente não tem em Campos hoje um suporte para os animais silvestres, a gente pode entrar nesse assunto falando das capivaras. Sim, eu quero falar muito sobre isso. Então, assim, é uma lacuna gigantesca. Teve um avanço que foi o BS Pet, né?
Lá o Morales conseguiu implantar, já é um avanço. Tem uma só, precisamos de mais, mas já é um avanço. Sim, é uma iniciativa, né? É o primeiro governo que faz isso, né? O governo Vladimir Garotinho, mas os animais precisam de muito mais, eles precisam de tudo, na verdade, muita coisa. 99%. A gente precisa avançar, a gente precisa de hospitais para internação 24 horas, de animal grande também, sabe? Então, assim, tem a UENF fazendo muitas coisas de excelência, é preciso pensar parcerias, convênios, né? A gente tem hoje no estado do Rio de Janeiro política pública para animal dificílimo, um cenário péssimo para os animais, incluindo a questão da tração animal, porque a gente tem a Lei 7.194 de 2016, que foi sancionada por Pesão, que proíbe o tráfego de veículos de tração animal no território do estado do Rio de Janeiro, e a gente não consegue avançar. É carroça para tudo quanto é lado, as pessoas arrebentando animal, o animal submetido, andando cabisbaixo, e a gente pode pensar a questão psicológica desses animais, Cláudio, a mente deles, tá? Porque eles raciocinam, eles têm um aparelhamento, né? De pensar, nossa, eu nasci pra isso, sabe? Eu nasci pra isso, é pra isso que eu nasci. Eles não conhecem a vida de cavalo, né? Tem animais que eu resgatei que eles estacionavam. Eu falava assim, eu soltava, tipo assim, quando eu resgatei, eles iam pra um cantinho onde tinha alguma tapagem, alguma coisa assim, e estacionavam, porque é totalmente condicionado. Cabeça baixa. Depois de muito tempo, começou a entender que ele podia levantar a cabeça, que ele tinha uma autonomia sobre o corpo dele, que ele podia dar coice, que ele podia brincar, que ele podia bater as patas no lago, na águazinha, brincar com outra, que ele podia correr, que ele passou a começar a desenvolver uma consciência corporal depois de anos e anos de exploração em carroça. Quando ele chegou pra mim, que eu resgatei ele morto numa estrada rural, tentando levantar com tubos e tubos de soro. Então, e ainda assim, uma consciência corporal muito mínima que ele desenvolveu, porque são tantos anos que algumas coisas são quase irreversíveis. E ele começou a levantar a cabeça, porque o pescoço era totalmente cabisbaixo. Uma vida toda de opressão, né? Então, são muitas problemáticas, são lacunas para todos os lados. Vamos lá. Falando sobre os animais silvestres, nós recebemos aqui na semana passada, e a gente vem acompanhando isso ao longo desses anos, o crescimento da população, porque assim, o ser humano é um bicho muito estranho, né? Isso há um tempo já atrás, não é de agora, trouxe para cá, num caso aqui, numa outra cidade, aquele tucunaré, uma espécie de um peixe, que ele é predador da piranha. Soltaram umas piranhas na lagoa, lá no Espírito Santo, e falaram, bom, a solução para as piranhas é o tucunaré. E o tucunaré virou uma praga. Aqui, não sei se você já viu, no mercado municipal tem tucunaré para vender. Esse peixe é lá do norte, centro-oeste, ele não é natural daqui da região. E aí, já tem tucunaré. Só que aí você vai ver, é uma depredação natural que ele faz de outras espécies. Então, assim, a gente é engraçado. Por quê? Porque da cheia, o bicho vaza. Dos cativeiros, das lagoas, ou vai para os rios e aí pronto, você perde o controle. Mas vamos lá. E as capivaras, por um lado, você tem aí os canarinhos da terra que voltaram a aparecer aqui de forma extraordinária. Lá em casa tem muito canjiquinha, eles fazem, nossa, um espetáculo. Mas, por outro lado, temos também a reaparição, o ressurgimento das capivaras. E capivara tem, pelo menos o Tito Inojosa falava com a gente aqui na semana passada, ele falou, caminho da praia, eu quase atropelei uma família de capivara. Mas já tem acidente de carro, de moto e tal. Como resolver esse problema? E um dos maiores problemas da capivara é que ela é naturalmente a hospedeira principal daquele carrapato estrelinha que causa aquela febre maculosa e é um terror aquela febre. No começo a pessoa tem tratamento, mais avançado mata, como já matou gente esse ano aqui em Campos. Tem como a gente controlar, reverter essa situação?
Sem Então, sair matando os bichos também, né? Porque isso aí... não pode. A gente tem, né, a proteção das capivaras, né? Elas são protegidas no Brasil por a Lei de Proteção à Fauna, né? É a lei número 5.197, é de 67, olha só. É a Lei de Proteção à Fauna. Lei 5.197, de 1967. E também são protegidas pela Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605 de 98. Então, essas leis, elas proíbem a caça, a captura, o cativeiro e o comércio ilegal, né? Não pode ter capivara como animal de estimação. Então, ela é protegida, né? Pela legislação, né? Por ser um animal silvestre. A gente teve o caso aí, né, da capivara filó, que ganhou bastante repercussão nacional, né? Então, a gente tem os institutos de proteção aos animais silvestres, falando, né, sobre a importância de não postar, da complicação de postagens em redes sociais com animais silvestres como pets, porque além de incentivar que as pessoas transformem animais silvestres em animais domesticados. Além disso, também incentiva o tráfico de animais silvestres, né? Que é uma problemática. Então, eu pedi até uma ajuda à minha irmã, porque aqui eu não falo como bióloga, né? Eu vou falar mais à luz da luta do ativismo, né? E do direito animal mesmo, né? Sobre a proliferação, a minha irmã é bióloga, né? Atua muitos anos com resgate de animais silvestres, em tudo, em BRs, em autoestradas, em aeroportos, né? Incluindo capivara, faz plantões durante a madrugada. O nome dela é Amanda Beretta, e ela afirmou, né, pra mim, eu pedi uma ajuda aos universitários, assim, mais biológica, um biólogo, né, pra me dar uma visão. Ela entende que elas não estão necessariamente em proliferação, né? Que elas comem capim, grama, nadam. Então, elas andam muito, se locomovem muito. Então, ela pontua que, na verdade, nós estamos na região dela, né? Onde tem água e capim, vai ter capivara. Então, talvez o fato de Campos ainda ser rural, ter muita, né, esse cenário da natureza, a capivara vai estar ali, né? Então, talvez a questão do carrapato, por exemplo, ela vem dizendo que, na verdade, ele é o vetor, né? E que a capivara é o hospedeiro. Então, ela carrega ele, né? Ela diz também que já existem estudos, né, de manejo em vários estados, né? Incluindo o Rio. E ela também diz que dá para fazer a captura dos animais mais próximos a áreas urbanas, né? Fazer alguma captura, mas que precisa ser levadas para ambientes mais favoráveis para elas, né? Então, ela vem defendendo, e é uma defesa que eu pontuo também, que na verdade nós que populamos, né, demais, assim, né? Quem tá errado aqui, eu não tenho dúvida que somos nós. Então, a gente tem, por exemplo, a questão dos corredores verdes. Infelizmente... Mas dá pra conviver, todo mundo em paz, as capivarazinhas, nós... Essa relação interespécie, né? Então, assim, ela é o hospedeiro. A gente tem a questão dos corredores verdes, que, infelizmente, a questão ambiental ela não é levada a sério politicamente. Tudo cai na vontade política. É incrível. Todas as problemáticas, quando a gente vai ver a raiz, não a raiz da problemática, mas de como a gente pode solucionar política. O Ralph Braz está colocando aqui, com relação às capivaras Petrópolis, elas são consideradas o animal símbolo da cidade imperial, sendo protegidas e respeitadas pelos petropolitanos. Muito legal. Inclusive, Petrópolis acabou com os veículos de tração animal também, né? Mais um, né? Thaís, então, olha... assim, só para concluir, tem os corredores verdes, né? Tem, por exemplo, que minha irmã também atuou muitos anos resgatando animais silvestres atropelados, incluindo as capivaras, né? Que é essa questão dos acidentes e tal nas rodovias. Tem como fazer passagens subterrâneas para elas também. Ela falou também que ela já participou, né, na BR-040 e deu certo. Tem umas passagens aí, eu já vi. Então, assim, ela diz, nós temos que criar um ambiente adaptável para ela, né?
Então, na verdade, a gente tem que pensar soluções para que elas vivam naquilo ali, e essas que estão assim mais inseridas, talvez, muito nas áreas centrais, né? Isso, sejam resgatadas. Isso aí, exatamente. E assim, a gente precisa de corredores verdes, ninguém pauta isso, a gente não vê isso na política sendo pautado, a gente pode pensar passagens subterrâneas. Na verdade, a gente não tá nem aí para os animais, muito menos para os animais de grande porte e muito menos são filtros para os animais silvestres. A gente não tem hoje um atendimento a animais silvestres aqui em Campos, né? Por exemplo, a gente teve o caso daquela capivara que foi atropelada pela viatura da Polícia Militar lá na pecuária, né? Nós entendemos que, independente da polícia ter pensado que era um cachorro ou não, tinha que ter parado a viatura e prestado socorro. Eles também fazem parte, né, do poder público, vamos dizer assim, desse ordenamento. Então, assim, foi atropelado pela viatura da Polícia Militar lá na pecuária, não prestaram socorro, então a gente teve uma omissão de socorro ali. E o animal ficou sofrendo lá, ó. Já estava rodando nas redes sociais, demorou a ser resgatado. Toda machucada, sentadinha, tadinha, numa calçada de pedra, num calor infernal, demorou a ser resgatada. E depois de muita pressão social, do animal já tá ali sofrendo há um tempão. Alguns moradores, né, sem saber muito como agir, pelo fato de ser uma capivara, colocaram um potinho de água, que é o que talvez colocaria para um cachorrinho e tudo mais. Depois a gente viu um vídeo de 2 homens uma fiorino, foram lá, pegaram o animal de qualquer maneira, entendeu? Sacudindo o animal e jogaram de qualquer maneira, tipo, meio que laçaram e jogaram na caçamba daquela carroceria. Eu dei um zoom nas imagens, tentou dar uma puxada, uma investigação assim, a gente viu que eles estavam com um certo tipo de uniforme, mas não sei exatamente quem era. Foi parar, eu acho que lá no parque de exposições, não foi isso? Alguma coisa assim. Depois ela conseguiu ser resgatada, depois de muita pressão nas redes sociais, que o pessoal da Amor em Dobro, a clínica que atende animais silvestres, foi lá e resgatou. Inclusive, infelizmente, Amor em Dobro fechou. Então, assim, a gente precisa pensar uns setas para Campos. Eu não sou bióloga, eu tô falando das lacunas que tem. Se a gente não tem nada para os cavalos que estão aí do nosso lado disputando espaço com um caminhão no centrão de Campos, em frente à rodoviária. Se existe cavalo de carroça é porque a gente contrata. Também tem um lado e tem o outro. O que dirá desses animais silvestres? Eles não têm nada. Eles não têm. Então, um monte de animal silvestre machucado. A gente tem um extermínio de gambá, que ainda é feito, de gambá, né? Assim, em bairros. A gente tem que entender que ele come vários outros animais. Então, a gente precisa pensar a política pública para esses animais, inclusive para a gente pensar junto com biólogos e veterinários, pessoas das leis, pensar soluções para essas problemáticas, envolvendo a nossa simbiose com eles, entendeu? Perfeito. Porque o que a gente tem que fazer? Preservar a vida, né? Independente da espécie, e tentar fazer uma relação moral e ética com interespécies. Muito bom te receber aqui, Thaís. Eu que agradeço. Muito bom mesmo. Queria ter mais tempo, até faltam 10 minutos, 12 minutos para as 9. Assim, mas muito legal, porque a gente, sobretudo, destaca aqui a luta, né, pela causa, pelos direitos dos animais, mas a sua luta também, e dá um pouco de luz aí a você que também tem esse trabalho bem legal aí de proteção e de socorro a esses animais. Obrigado pela sua presença, bom dia para você. Espero que a gente não leve tanto tempo para voltar a conversar aqui, nem que precise de decreto de nada. Bom dia, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pela oportunidade dada a uma pauta tão silenciada, né? Numa cidade que não discute muito pautas importantes, que a gente não tem representatividade na Câmara, não só da cultura, mas de tantos outros movimentos, né? Representatividade forte, né? Então, uma cidade que falta muito essa formação cultural, né? E a pauta dos animais é muito silenciada, né? A gente espera que a Câmara faça um projeto de lei envolvendo a questão das carroças, porque a portaria de Vladimir é muito boa, né? A gente está construindo junto com ele, a gente confia na política dele, na política de transição, né? Na mentalidade humanizada dele, a gente acredita muito nisso. Está sendo feita uma construção junto com ele, mas a gente precisa que a Câmara de Vereadores também faça um projeto de lei, porque uma portaria, depois que Vladimir sair, ela pode ser revogada. Então, precisamos avançar. Bom,
Boa. Obrigada, tá? Nada. Eu que te agradeço muito por estar aqui com a gente cedinho, né? Desde 7 horas da manhã, não é mole não. Os animais de campos, os cavalos, pedem socorro. Socorro. Muitos anos de exploração e sofrimento. Já deu, né, gente? Boa. Boa mensagem. Ó, eu fico arrepiado. Boa mensagem. Bom dia para você, são 8 horas e 50 minutos. Fechamos aqui esse Folha no Ar de hoje com essa figura sensacional que é a Thaís Tostes com TH. Você vai lá no Instagram, né? Thaís com TH e S, né? Ponto Tostes, causa animal. Thaís Tostes, ponto. Não. Thaís Defesa Tostes, Animal. Defesa Animal. Então tá aqui também no chat aqui da Folha FM. Gente, a gente segue com a nossa programação normal. Folha no Ar volta amanhã às 7 horas da manhã, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e Consórcio do Cicobi Fluminense. O jeito fácil, rápido, prático para você conseguir realizar aí o seu sonho. E seguro, sobretudo, né? Para realizar o seu sonho. 8h51.